Você já se perguntou por que as pessoas egoístas, elas tendem a prosperar e crescer mais do que as pessoas que são passivas, mornas e que não se posicionam? Isso acontece por uma razão muito específica e eu quero falar sobre isso hoje com vocês, porque quem se expõe na internet, quem tem um negócio, quem precisa estar em contato com outras pessoas, precisa entender isso se quer ir para o próximo nível da sua vida e da sua prosperidade. Prazer, eu sou a Mayara Bresolim, sou empresária, mentora de mulheres e também palestrante, e aqui eu trago muito conteúdo sobre poder feminino pessoal, sobre mentalidade, sobre posicionamento e comunicação, com foco nas empreendedoras e empresárias que querem ter mais resultados, serem mais valorizadas e bem pagas também. E vamos para esse assunto que eu sei que ele é polêmico para algumas pessoas, mas ele é importante para você. As pessoas acham que ser egoísta é algo negativo. Pensar em si mesmo, se colocar em primeiro lugar, é algo ruim. E aí elas tendem a olhar para aquela pessoa, ela só pensa nela mesma, ela só quer fazer as coisas do jeito dela. E existe um lugar diferente de eu olhar para mim, fazer as minhas coisas, focar na minha jornada, naquilo que eu quero conquistar, em quem eu quero me tornar e nos resultados que eu quero ter, e simplesmente eu só olhar para mim e dane-se os outros. Não é nesse lugar que eu tô falando pra vocês. Eu tô falando num lugar de você saber dizer não. Você sabe dizer não? Você sabe dizer não pras oportunidades e tentações que aparecem na sua vida, que elas te distraem do foco e do objetivo que você tem? Da vida que você quer construir? Porque na maior parte do tempo, e isso as pessoas ignoram, elas estão dizendo sim pra tudo, colocando mais tarefas, mais demandas, mais coisas dentro da rotina delas e elas não estão deixando tempo e espaço para aquilo que leva elas para o próximo nível, deixando tempo e espaço para aquilo que vai fazer com que a meta é essa, as ações são essas. É isso que eu tenho que fazer. Agora, se eu ficar colocando, inflando, enchendo, vai chegar uma hora que aquilo que eu tenho que fazer não vai mais ter nem espaço para aquilo, porque eu entupi de tanta coisa desnecessária. E é isso que acontece. Por isso que quem é egoísta, quem consegue ter uma boa gestão do próprio tempo e olhar e falar: a minha vida é importante, os meus desejos são importantes também. Eu tenho um objetivo, então eu vou me comprometer e ser fiel a mim mesma para chegar lá. Porque se eu digo sim para tudo, eu não chego lá. E aí eu quero trazer um caso real para vocês, tá? Um caso pessoal, não vou expor tanto, mas quero trazer para vocês entenderem que todas nós vivenciamos situações assim. A diferença é o que você faz com isso. Você fica aceitando para sempre ou você vai agir de uma forma nova? Hoje eu moro em Goiânia, mas eu sou gaúcha. Morei grande parte da minha vida no Rio Grande do Sul e morei 5 anos em São Paulo, capital, com o meu marido. E logo que eu me mudei para São Paulo, eu sou de uma cidade de 25 mil habitantes e fui para São Paulo, 12 milhões de habitantes, né? Me senti literalmente jogada no asfalto, recomeçar a vida, não conhecia nada, ninguém, não tinha amigos e começando o meu relacionamento. Eu lembro que naquela época a minha mãe me ligava muito pra conversar, porque a gente sempre se deu muito bem, mas naquele período especificamente fazia uns 7 meses que o meu pai havia falecido. Então ficou a minha mãe e a minha irmã morando lá no sul, numa cidade pequena, e a minha irmã 8 anos mais nova, e elas estavam com algumas questões. E aí eu lembro que a minha mãe sempre me ligava, me demandava, me pedia coisas. Algumas amigas me ligavam, me pediam conselho, não sei o que, e compromisso, e nananã. E aí eu sempre dizia sim, sim, sim. Eu sempre estava disponível para poder responder. Eu atendia no momento que a pessoa me ligava, eu respondia no momento que a pessoa me ligava. Eu parava a minha vida para fazer aquilo para outra pessoa. Consequentemente, eu me dispersava muito. E isso me deixava o quê? Com menos energia para poder fazer as minhas coisas e também pensando nos problemas e na solução de possíveis problemas dessas pessoas que eu amo. E aí que vem o grande ponto. Não é que você não vai poder ajudar as pessoas. Não é que você vai dizer não, que você vai virar a cara, que você vai desligar o telefone, que você vai fingir que as pessoas não existem. Mas você vai ter uma nova postura diante disso. Então, eu comecei a fazer um processo, um movimento, e não foi fácil, hein? Não foi fácil. Para uma pessoa que é dominante, uma pessoa que gosta de ajudar os outros e muitas vezes, se não se policiar, vai além disso, eu precisei a me moldar novamente, de entender, se eu pensar em mim, estiver trabalhando, fazendo as minhas coisas e agora eu não puder responder, mas daqui a pouco eu respondo, não tem problema, tá tudo bem. Sem me consumir, sem aquilo
gerar uma ansiedade, uma necessidade de, meu Deus, eu preciso, porque as pessoas precisam me amar, as pessoas precisam saber que eu não ignorei elas, que eu não esqueci elas, que não subiu a minha cabeça. Gente, tudo isso vem. E aí eu lembro que foi um processo muito interno, e sempre é um processo interno, da gente reconhecer quais são as coisas que estão nos limitando e pensar, peraí, mas isso é sobre mim ou sobre o outro? Da onde que vem esse receio? Por que eu preciso que essas pessoas me amem? E na verdade, elas já me amam. A questão é, eu estou amadurecendo, eu estou evoluindo, a minha vida tá diferente, minha vida não é mais a mesma. E eu também preciso focar nas minhas coisas, porque eu tenho grandes objetivos. Eu tenho agora uma nova família, eu tenho meu... Na época era namorado / noivo, né? Depois ficou noivo. Eu tenho os meus sonhos, a minha vida nova aqui em São Paulo, que eu preciso fazer amizades, o casamento que eu quero construir, o meu negócio que eu estava crescendo, o meu negócio. Então, se cada momento, cada ligação, cada interrupção, eu paro completamente a minha vida para resolver a do outro, para dizer sim para o outro, onde fica a sua vida? Onde ficam as suas decisões? Onde ficam os desejos que você tanto quer realizar? Porque não tem como a gente idealizar uma vida sem a gente pagar o preço. Expectativa versus realidade. Não tem como eu desejar X resultado se eu não faço X ações para chegar aqui. E aí, se você não entra nesse modo, seja egoísta e pense também na sua vida, claro, ajudando as outras pessoas na medida do possível, você vai passar a maior parte do tempo vivendo a vida dos outros e não a sua. E aí, para o seu cérebro, é aquela sensação: nossa, eu passei o dia ocupada, cheia de coisas para resolver. Eu estou cansada, literalmente eu não consigo agora fazer isso aqui que eu preciso fazer para mim. E na verdade, você não passou o dia resolvendo coisas suas. Você passou o dia pensando e resolvendo problemas dos outros. E isso é muito maléfico, tanto para nossa energia, quanto para nossa identidade, quanto para a vida que a gente quer ter. Então não adianta a gente também culpar o outro. Ai, porque todo mundo quer me chamar, todo mundo precisa de minha ajuda. Ai, porque fulano precisa de mim. Mas cadê o seu posicionamento diante disso? As pessoas começam a te tratar e te respeitar de uma nova forma a partir do momento que você faz isso com você mesma. E isso não tem idade para acontecer, porque eu já conheci mulheres, eu já assim, ó, atendi mulheres de diversas idades. 20 e poucos, 30, 30 e poucos, 40, 40 e poucos, 50, 60. Então, assim, não tem idade para recomeçar e para acessar esse novo lugar que você pode. A questão é, se eu ficar achando que todo mundo depende e precisa de mim, eu nunca vou conseguir fazer as minhas coisas. E todo mundo não precisa e depende 100% de você. Com exceção de um filho, de uma criança ou de uma pessoa inválida que tá doente, é diferente. Às vezes, é você que quer estar no controle de tudo, quer ter o controle de tudo a todo momento. Você que quer que as pessoas olhem pra você e digam, nossa, ela resolve tudo, ela faz tudo. Não. Eu preciso saber dizer não. E saber dizer não é me sentir confortável num lugar de dizer não. Porque os meus objetivos, a minha rotina, aquilo que eu quero fazer também importa. Eu posso ajudar o outro? Com certeza. E se você tiver condições financeiras, mentalidade, você tem uma nova visão sobre, e você vê que você tem pessoas que você ama da sua família próximas que precisam da sua ajuda, ajude. Mas não se anule por isso. Porque senão a sua vida toda vai ficar sendo para resolver problemas que não são seus. Todo mundo é adulto, a gente está falando aqui de vida adulta, com pessoas adultas. Seus problemas e a sua vida importam. E às vezes você não quer olhar para eles porque eles dão trabalho também, exigem responsabilidade. É muito mais fácil a gente cuidar do problema do outro, a gente dizer sim pro outro do que dizer sim para nós mesmas. É mais fácil eu ligar para minha mãe e falar, mãe, você tem que ir na academia para se cuidar, para ficar mais saudável, isso e aquilo, do que eu ir para a academia e me cuidar. Então, se eu não tenho esse entendimento, essa clareza de que como eu estou agindo, quantos nãos eu estou dizendo e quantos sims eu estou distribuindo, a gente fica refém da vida dos outros. E para quem tem um negócio, para quem quer ter uma vida mais próspera, quer ter um casamento mais bem-sucedido, quer ser mais realizada com si mesma, não pode ficar colocando na agenda só coisas que você resolve e ajuda os outros. Você tem que estar setado, muito claro, o que é que você quer, quem você quer se tornar, onde você quer chegar, o que você quer viver, e a partir disso traçar um plano de ação e ter ações coerentes e consistentes que te levem para esse lugar. Caso contrário, o efeito vai ser o outro. Frustração, raiva,
inveja, você vai ficar num burnout, você vai ficar num esgotamento. Não tem. Quem diz sim pra tudo está num modo passivo da vida. Eu estou morna, eu não consigo abrir a minha boca para dizer não, eu não posso. Não, eu não consigo. Não, a gente pode remarcar? Não, pode ser outro dia? Não, eu não gosto dessa comida. Não, eu não posso fazer tal coisa. Não, eu não consigo fazer esse investimento agora. E estar em paz com isso. Porque isso também é estar em paz. Você dizer o não sem também ficar se justificando. E o modo egoísta que eu falo é o quê? Eu sei porque eu tô dizendo não. Eu sei porque isso é importante. Eu sei onde isso vai me levar. Eu sei o preço que eu pago. Eu sei o que eu quero viver. Por isso o não é não. É leve. Não. Não posso. Não quero. Não dá. Não consigo. Não gosto. E tá tudo bem. E se a pessoa deixar de te amar, de estar junto com você, aí é porque não é pra ela estar junto com você. E vem um detalhe, gente. O importante também é você cuidar a forma como você fala isso pro outro. Não é, não, não quero. Não, pelo amor de Deus. Fala com educação, fala com postura, fala com gentileza, com respeito. Mas se posiciona, se coloca no lugar que é seu. Entenda o que é seu, o que você quer, pra não ficar aceitando todos os entulhos, todas as coisas que vêm da vida. Porque a vida é isso. Quem não se posiciona e não diz o seu sim e o seu não, vai recebendo, e recebe, e recebe, e recebe. Até que uma hora vê, tá com uma tonelada de coisa que nem é dela. Não é o lugar pra você trilhar. Principalmente se você quer ser bem-sucedida, realizada, ser próspera, ter boas relações saudáveis e quebrar ciclos repetitivos e padrões que você não quer mais viver. Então eu te convido hoje para você olhar para quais são os sims que você está dizendo na sua vida por conveniência, por querer agradar as outras pessoas, por querer satisfazer, buscar o amor do outro, e quais são os nãos que você não está dizendo e que você precisa para alcançar essa nova realidade que você tanto quer. Porque quem só diz sim não chega onde quer, chega onde os outros querem. Agora, quem diz não, quem sabe dizer não, esse sim consegue chegar onde deseja. Sem pisar nos outros, sem ser ruim com os outros, sem ser mesquinho, sem ser falso, sem humilhar, nada disso. Porque nem você nem eu somos melhores do que ninguém, e nem piores. A questão é você assumir o lugar que é seu. Você ser egoísta no sentido de a minha vida importa, os meus objetivos importam. Então deixa eu ter um novo posicionamento, uma nova postura aqui, porque a partir disso eu digo que eu me respeito e as pessoas começam a me respeitar também. Espero que tenha ativado algo poderoso e potente aí na sua vida esse vídeo. E me conta aqui quais são os nãos que você precisa dizer, pelo menos um deles, eu quero saber. Já aproveita se inscrever no canal, que a gente tem vídeo novo aqui toda semana. Vai ser um prazer te ter aqui junto comigo. E se fizer sentido, compartilhe esse vídeo com uma amiga, que eu tenho certeza que mais mulheres precisam dessa mudança que você viveu aqui hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.